sulfato de etila e glicuronido de etila no humor vítreo como evidência pós-mortem, marcador para o consumo de etanol antes da morte. Com relação a fatalidades, a ingestão do etanol pode causar intoxicação letal ou contribuir para acidentes. A determinação do etanol em amostras pós-mortem, após um longo período de tempo, pode ser desafiador, devido a ocorrer a biotransformação do etanol e, consequentemente, a redução da concentração mensurável. Outras mudanças nos níveis de etanol são causadas pós-mortem, tais como putrefação, difusão do trato gastrointestinal e, em consequência, o teor de água no sangue. Especialmente a putrefação tem um impacto negativo sobre a validade dos níveis medidos. Para neutralizar esses efeitos, pode-se realizar a investigação em uma matriz que é menos propensa à degradação do que o sangue, ou humor vítreo. O humor vítreo provou ser adequado para a investigação pós-mortem e foi relatado que é dificilmente contaminado, mesmo em intervalos pós-mortem tardios. Os metabólitos diretos do etanol e marcadores de consumo, o glicuronido de etila e o sulfato de etila, têm sido usados para diferenciar entre a colomia, logo antes da morte, e a formação pós-mortem de etanol. Em cadáveres sem sinal de putrefação, a sensibilidade e a especificidade desses marcadores são geralmente altos. O período de tempo da detectabilidade dos biomarcadores depende da quantidade de etanol consumido. O etanol, o glicorídeo de etila e o sulfato de etila são absorvidos pelo humor vítreo como resultado de difusão dependendo do fluxo sanguíneo do olho. O objetivo do presente artigo foi a determinação quantitativa das substâncias na matriz robusta do humor vítreo, a fim de comparar os níveis com os medidos na veia periférica, sangue e urina. Então, falando sobre a metodologia, primeiramente foi feita a parte experimental, onde durante a autópsia foram analisadas amostras de sangue da veia femoral, de urina e humor vítreo. Foram retirados de 26 cadáveres que possuíam como suspeita o consumo de etanol antes da morte. Inicialmente, foi coletado a urina através da bexiga com o auxílio de uma concha. Logo após, foi coletado o sangue da veia femoral, que foi aspirado após a dissecção do vaso. E, por fim, o humor vítreo foi obtido por punção no bulbo, utilizando uma agulha de calibre 20. O fluido retirado foi armazenado em um recipiente de polipropileno sem conservantes e ultracongelado até a análise. Foram registrados, então, os seguintes dados: os dados pessoais, as circunstâncias do óbito, o intervalo pós-mortem e informações referentes ao consumo de etanol antes do óbito. Na urina, foi feito um teste rápido para glicose, corpos cetônicos e proteínas, que foram realizados através do Combur 9 teste. Nas amostras de urina, também foram determinados os valores de creatinina. As concentrações de etanol na urina, sangue e humor vítreo foram medidas usando cromatografia de gás ADSpace, detector de ionização de chama, utilizando o térquibutanol no padrão interno complementar, conforme exigido pela perícia alemã. Com o segundo princípio físico-químico independente, utilizou-se um método baseado em ADH, ensaio de álcool desidrogenase DRI. A determinação de etanol foi realizada utilizando calibração linear nas seguintes concentrações apresentadas na tabela. Foi utilizado soluções aquosas de etanol para a cromatografia de gás ADSpace detector em chama. O limite inferior de quantificação foi a concentração mais baixa do calibrador, que foi de 0,1 gramas por litro ou 0,08 gramas por quilo em amostras de sangue. Utilizados aproximadamente 0,1 mg de etilglucurônico e etilglucurônico pentadeuterado, assim como também 0,1 mg de etilsulfato de sódio e sulfato de etila deuterado, sintetizados por um procedimento interno no qual foram adicionados padrões internos a 100 ml de amostra. Os extratos secos foram reconstituídos com 140 ml de 0,1% de ácido fórmico aquoso. Já as alíquotas de 10 ml foram injetadas no sistema de espectrometria de massas em tandem. Para a precipitação das proteínas, então, 250 ml de metanol foram adicionados à urina e humor vítreo, e 250 ml de acetonitrila para soro. Logo após, as amostras foram centrifugadas por 10 minutos a 13.000 rotações por minuto. Então, foram separados e evaporados em centrífuga a vácuo, sobrando 270 ml de sobrenadente. Então, foi realizado a determinação das concentrações dos marcadores e etanol em diferentes amostras, tais como urina, sangue, humor vítreo, em 24 diferentes tipos de morte e com variados intervalos pós-mortem. Na urina, o glicuronido de etila foi detectado em todos os casos, exceto em um caso, com traumatismo craniano cerebral, com 3 dias pós-mortem. A maior concentração de glicuronido de etila na urina foi encontrado no caso de morte de doença coronária do coração. O glicuronido em sangue não foi detectado em caso de intoxicação por drogas, com 2 dias pós-mortem. A maior concentração de glicuronido de etila foi detectado em outro caso de intoxicação por drogas, com 3 dias pós-mortem.
O glicorídeo de etila em humor vítreo não foi detectado em 2 casos de intoxicação por droga. A maior concentração de glicorídeo de etila em humor vítreo foi no caso de doença coronária do coração, com um intervalo de 4 dias pós-mortem. Já o sulfato de etila na urina não foi detectado no caso de traumatismo craniano cerebral, com intervalo pós-mortem de 3 dias. A maior concentração de sulfato de etila na urina foi no caso de intoxicação por drogas, com intervalo pós-mortem de 3 dias. O sulfato de etila no sangue não foi detectado nos casos de politrauma e trauma cerebral. A maior concentração de sulfato de etila encontrado no sangue foi no caso de doença coronária do coração, com intervalo pós-mortem de 4 dias. Já no humor vítreo, o sulfato de etila não foi detectado nos casos de politrauma e trauma cerebral, com intervalo de pós-mortem de 2 dias e 5 dias, respectivamente. A maior concentração encontrada de sulfato de etila no humor vítreo foi no caso de doença coronária do coração, com intervalo de pós-mortem de 4 dias. O etanol na urina não foi detectado em 5 casos de intoxicação por drogas, traumatismo craniano cerebral, morte cardíaca, trauma cerebral e politrauma. A maior concentração encontrada de etanol na urina foi no caso de enforcamento, com intervalo pós-mortem de 6 dias. O etanol no sangue não foi detectado em 5 casos, os mesmos que o anterior. A concentração maior de etanol encontrada no sangue foi no caso de enforcamento, com 6 dias de intervalo pós-mortem. O etanol, no humor vítreo, não foi detectado nos casos de trauma cerebral e politrauma. A maior concentração de etanol encontrado no humor vítreo foi no caso de enforcamento. Pode ser observado que no caso A e o caso F, a concentração de etanol só pode ser determinada na amostra de humor vítreo. A grandes quantidades de glicorídeo de etila e sulfato de etila tornam a formação pós-mortem bastante improvável e pode indicar consumo repetitivo de etanol antes da morte, com a eliminação mais lenta de etanol no humor vítreo. De acordo com as investigações, os marcadores e as concentrações de etanol não apresentaram boa analogia e vice-versa. Concluindo, então, o humor vítreo é um substrato adequado para detecção e determinação de etanol, assim como os biomarcadores de glicorídeo de etila e sulfato de etila, que também se mostraram apropriados. São de fácil disponibilidade e manuseio e apresentaram resultados satisfatórios. Muito obrigada!